Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 18, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. Ó Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença nesse instante, esperando, Senhor, ouvir a Tua voz, que vai proclamar a salvação, a vida eterna, a doutrina cristã. Nós estamos aqui, ó Deus, ávidos em compreendermos a Tua palavra. E não só isso, Senhor, mas também praticarmos. Porque o nosso desejo é sempre, Senhor, realizar a Tua vontade. Nos orienta, Senhor, nos dá a instrução necessária, nos concede, Senhor, o discernimento, o entendimento dos Teus ensinos, para que possamos, ó Deus, ser a Tua imagem e semelhança aqui na terra, como também no céu. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos dê a paz que só o Senhor pode conceder. É assim, com fé, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória ao Senhor. O tema do sermão de hoje tem como título: Presta atenção nas crianças. Vou repetir. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: Presta atenção nas crianças. O texto bíblico do sermão de hoje que nós lemos, Mateus capítulo 18, versículos 1 ao 3, denota que os discípulos de Jesus, no caso, muito especialmente os apóstolos, estavam com uma visão do reino de Deus totalmente equivocada, pois imaginavam o Messias como um libertador dos israelitas no estereótipo do rei Davi, onde a partir de conquistas militares iria derrotar o Império Romano, que dominava política e militarmente toda a região de Judá e da Judéia, libertando então, desta forma, os israelitas deste domínio imperialista romano. Logo, pensavam os discípulos que, uma vez estabelecido o reino de Jesus, com uma vitória militar sobre o exército romano, quem iria
pelos seus próprios méritos, então, ocupar os cargos mais influentes no reino jesuânico. Ou seja, os discípulos esperavam uma vitória militar sobre Roma e, a partir daí, nesta configuração do reino de Jesus, eles ocupariam cargos notáveis, cargos poderosos. Assim, eles, os apóstolos, os discípulos, já vinham discutindo sobre esse assunto de quem seria maior no reino dos céus há um bom tempo, trazendo entre eles, então, uma oportunidade de divisões, de diversidade de pensamentos, de soberba, de orgulho, de ambição pelo poder e outras mazelas sociais que, de forma significativa, iriam potencializar dificuldades para a missão do Evangelho de Cristo aqui na Terra. Logo, eles perguntaram a Jesus, se achegaram a Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Ou seja, uma pergunta com segundas intenções. Nada de espiritual aí. Jesus, percebendo então a distorcida visão farisaica de seus discípulos, muito especialmente dos apóstolos, sobre o reino de Deus, chama uma criança e a coloca no meio deles e diz-lhes: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Olha que esta assertiva é uma assertiva muito dura, muito contundente para os discípulos. Olha o que Jesus diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam. E aí Jesus está falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos. A não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Este pensamento, então, dos discípulos de Jesus, que queriam saber quem era maior no reino dos céus, fecha exatamente as portas dos céus para eles. Porque o reino dos céus não está ligado a poder, cargos, fama, notoriedade, absolutamente não. E Jesus então aproveita a ocasião para explicar quem é que vê e entra no reino dos céus. Mostrando então para nós como devemos ser, como devemos agir, pensar, para realmente ter uma cidadania celestial. Neste ensino de Jesus, usando como exemplo uma criança, o nosso Senhor e Salvador Jesus nos ensina que imprescindível é tornar-se uma criança em relação a Deus para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Pois a criança em si carrega na beleza de sua alma a inocência, a mansidão, a simplicidade que ignora o mal destruidor
inerente ao ser humano. E reflete, a partir destas virtudes, da mansidão, da humildade, a imagem e semelhança de Cristo. As crianças apresentam um coração puro, que previamente lhes proporcionam enxergar o mundo com mansidão e humildade, numa manifestação da beleza divina. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo que ele é manso e humilde de coração. Duas virtudes presentes na alma da criança. E Jesus aqui faz um convite a todos nós. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Portanto, se você está nesta situação de um cansaço, não no sentido físico, mas um cansaço das pressões sociais sobre si, se você está sobrecarregado emocionalmente, se você tem alguma adversidade, Jesus diz: venham a mim, todos, porque vão encontrar descanso no Senhor. E esse descanso nós podemos então colocar como uma paz interior, ainda que as circunstâncias sejam mais adversas possíveis. Entrega a tua vida a Jesus. Viva com Ele e para Ele. Encontre a paz em Jesus. E por isso eu lhe cumprimento agora. A paz do Senhor Jesus para você. Saiba que um coração humilde, com mansidão e confiante, isto é, cheio de fé, nos torna grandes na dimensão social deste mundo. Mas muito especialmente na dimensão espiritual no reino dos céus. Pois Deus se revela para os pequeninos. O que Jesus está aqui a dizer é que os mansos e os humildes, estes sim, são os maiores. E ele apresenta uma criança com essas virtudes. E como que, indo ao encontro do tema do nosso sermão, presta atenção nas crianças. Olha como elas são, em sua leveza, em sua inocência, em sua mansidão, em sua humildade, e por que não dizer, em sua espiritualidade, ainda que sejam crianças. Mateus capítulo 11, versículo 25 diz: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos.
Jesus disse que é preciso fazer-se criança, usando o termo pequeninos, aqui também no sentido de humildade, para receber a revelação de Deus, isto é, as coisas espirituais. Os humildes de coração, aqueles que se despojam do seu conhecimento, da sua intelectualidade, do seu entendimento e sabedoria humana para compreender as coisas espirituais. Estes são os pequeninos, são os humildes de coração. São aqueles que recebem a revelação de Deus, como esta que você está a receber agora. Este culto, esta palavra, é para que você receba esta revelação de que só Jesus salva, que só Jesus cura, só Jesus batiza com o Espírito Santo. Só Jesus, exclusivamente Jesus, é que pode restaurar, transformar a tua vida, mudar o teu ser para melhor. Ainda que as circunstâncias continuem adversas, mas há uma mudança de vida para você. Agora, antes de fazer-se criança, é preciso experimentar a conversão. Não é só fazer-se criança. Jesus, antes disso, diz: é preciso se converter. Isto é, voltar-se para Deus de corpo, alma e espírito, com arrependimento de seus próprios pecados, crendo no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, pois é pelo sangue de Jesus que os nossos pecados são perdoados. É pelo sangue de Jesus que nos é concedido a vida eterna. Veja esta revelação importante para você hoje. É pelo sangue de Cristo que os nossos pecados são perdoados. É pelo sangue de Cristo que Ele concede a mim e a você a vida eterna. E assim, nascer de novo é o primeiro requisito para ver e entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus disse para os apóstolos. Eu lhes asseguro, eu lhes garanto, que a não ser que vocês se convertam, que se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. É preciso a conversão, o arrependimento dos pecados. É preciso se tornar como criança, fazer-se criança. É preciso nascer de novo. João capítulo 3, versículos 1 ao 7 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estais fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Olha o que Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe
a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então presta atenção, Jesus coloca aqui duas etapas progressivas na vida de um ser humano. Ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E depois repete, ou diz, ou dá mais uma resposta a Nicodemos. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, presta atenção, é necessário que vocês nasçam de novo. Só pode ver o reino de Deus quem é lavado pela água. Neste texto aqui, a palavra do Senhor, tipificado pela palavra do Senhor. E quem é a palavra? Jesus Cristo. Só pode entrar no reino de Deus quem nasce de novo. E esse nascer é nascer do Espírito Santo. Isto é, deixar o Espírito do Senhor adentrar o seu coração, passando então a presidir a sua própria vida, fazendo-se e vivendo as virtudes de uma criança. Nós já falamos aqui como a mansidão, a humildade, a simplicidade. Jesus, em outra ocasião, ainda ensinando sobre o reino de Deus aos seus discípulos, reafirma que as crianças, ou seja, o ser humano, quer seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto ou um idoso, que tem as virtudes em sua própria alma de uma criança, e aqui a gente fala da inocência, da mansidão, da humildade, da simplicidade, a estes pertence o reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículos 13 ao 15, Jesus volta a falar sobre criança. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que eles impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. O que é que resta então para você, a partir desta mensagem proclamada no dia de hoje? Voltar-se para Deus, entregar a sua vida a Jesus, reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ele ressuscitou. Ele é um Deus vivo, que pode transformar, restaurar, modificar, abençoar a tua vida, dar outro rumo, outra direção para melhor. E em segundo lugar, a partir desta conversão, exercitar as virtudes que uma criança tem, que são as mesmas virtudes de Jesus: mansidão, simplicidade, humildade, honestidade. Deixar o Espírito Santo presidir a sua vida, dirigir os seus caminhos, os seus pensamentos. E não só isso,
o seu modo de ser. Tanto diante de Deus, como diante da sociedade. Como servo do Senhor Jesus, eu desejo agora, simbolicamente, impor as mãos e orar por você. E isto tudo não sob o meu presidir, mas o presidir do Espírito Santo, para que você possa contemplar só você e Deus. Que não haja nenhuma interferência humana, é só você e Deus agora, nesse momento. Neste sublime momento, digamos assim, que você possa contemplar os portões celestiais abertos para você enxergar e entrar no reino de Deus. Eu vou impor minhas mãos sob o presidir do Espírito Santo e vou orar por você. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que é o nosso Criador. Eu te apresento agora esta pessoa que, a partir do seu ser, da sua alma, demonstra agora, e só o Senhor sabe, arrependimento dos seus pecados. Que reconhece agora o Senhor como Salvador. Que deu a sua própria vida por todos nós. Que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E que agora proclama nesse instante a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna. Toma conta, Senhor, desta pessoa. Abençoa, livra do mal. Que agora ela seja presidida pelo teu ser, orientada, instruída pelos teus ensinos. Que ela sinta a cada dia, ó Deus, a cada momento, a cada hora, minuto, segundo, a tua presença. Abençoa, Senhor. Guarda e protege tudo isto no nome de Jesus. Amém. A palavra de salvação e vida eterna foi pregada. E de forma absoluta, os que creem serão recebidos na glória para viver eternamente com o nosso Salvador e Senhor Jesus. Nascer de novo e fazer-se como criança é a base para ver e entrar no reino dos céus. Entrega a tua vida a Jesus. E como diz o título do nosso sermão de hoje, presta atenção nas crianças. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre esta palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos então, encerrando este culto racional, palavra do Senhor, realizar uma oração. Ó Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como é bom ouvir a tua palavra. Como é bom, Senhor,
receber esta palavra, mas muito melhor é praticá-la. Nos concede, ó Deus, um espírito de integridade, de honestidade, de mansidão, de humildade, de simplicidade, para viver diante de Ti de uma forma simples, tranquila, em paz contigo e com os nossos irmãos. Nos concede, ó Deus, o entendimento, o discernimento, a sabedoria de compreender as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E somente com a presença do Teu Espírito em nós é que nós temos a oportunidade de Te conhecer cada vez mais. De ser um súdito do Teu reino. De entender em toda a extensão e em toda a plenitude que o reino de Deus é absoluto para os que creem, para os que estão debaixo da Tua poderosa mão, para os orgulhosos, para os soberbos, para aqueles que se gabam de seu próprio entendimento, ó Deus. Nós também oramos e colocamos nas Tuas mãos para que o Teu Espírito venha transformá-los e eles possam contemplar, vislumbrar o nascer de novo, o ser como uma criança, para também estar no reino de Deus. Porque sabemos que brevemente o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja e viver eternamente com ela nos céus. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos ao final do nosso culto racional, Palavra do Senhor. O meu muito obrigado pela sua fidelidade e participação neste culto consagrado ao nosso Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.